Oi gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do canal, que será a tag dos 50%. Essa tag já é respondida há muitos anos por vários criadores de conteúdo e quem traduziu aqui no Brasil essa tag foi o GF. Vou deixar o canal dele linkado aqui na descrição. Antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem, dar uma curtida aqui no vídeo e se aparecer o botão hypar para vocês, vocês podem clicar em hypar o vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas fiquem interessadas pela literatura e se apaixonem assim como eu. Vamos lá pro vídeo? Bom, a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora. Eu trouxe 4 livros, né, melhores, mas assim, na verdade, gente, praticamente todas as respostas que eu vou dar aqui são dos melhores livros que eu li esse ano, a não ser que seja uma decepção, o pior livro que eu fale, o resto são os melhores livros que eu li esse ano, mas eu trouxe 4 aqui para exemplificar. O primeiro é Rebecca, da autora Daphne du Maurier. Gente, esse aqui é um clássico muito conhecido lá fora, aqui no Brasil não é tanto. Ele tinha uma edição bem antiguinha, mas agora saiu essa edição linda da Dark Side, muito caprichada. Vou mostrar aqui. Ó, tem ilustrações também, tem introdução. E assim, não sei se vocês sabem, mas esse livro foi publicado em 1938 e antes disso houve a publicação do livro A Sucessora, da autora brasileira Carolina Nabuco. Após a autora brasileira ter publicado o livro dela, A Sucessora, veio Rebecca, com uma história muito parecida com A Sucessora, que até virou novela. E assim, gente, eu não li A Sucessora, mas dizem que a Daphne du Maurier plagiou este livro anterior, que é da Carolina Nabuco. Eu estou curiosíssima para ler A Sucessora, para ver se realmente foi plágio e tirar minhas próprias impressões. Parece que o editor delas era o mesmo, assim, alguma coisa muito esquisita mesmo aconteceu. Que a gente vai ter aqui um suspense psicológico, um livro muito descritivo, mas que a descrição é muito necessária para a ambientação do romance. E vamos encontrar uma mulher que aqui nesse livro não tem nome. A protagonista literalmente é a Rebecca, que é uma mulher morta. Sim, gente. A falecida do cara que casou com a nossa narradora tem uma presença ali na casa nova deles. Na verdade não é uma casa nova, né? É nova para a nova mulher dele, mas é a casa que era da Rebecca. Então, os funcionários de lá, principalmente a governanta, assim, ela fica, porque a Rebecca fazia isso, a Rebecca fazia aquilo, e a nossa narradora aqui vai ficar maluquinha. Imagine você estar casada com um homem em que a presença da Rebecca fica ali na casa o tempo inteiro. É muito louco, mas assim, muito bem escrito. E eu amei. Depois assisti o filme Rebecca, Mulher Inesquecível, de 2020, acho que tá na Netflix. E assim, eu amei. O final do filme é diferente do final do livro, mas eu achei que fez sentido sim na adaptação. O segundo livro que eu trouxe aqui é O que o Vento Sussurra, da autora Amy Harmon. Gente, eu fiquei apaixonada por esse livro, apaixonada. Assim, eu sou apaixonada por livros de ficção histórica, né? Eu amo muito esse gênero, acho que é o que eu mais tenho aqui na minha estante, tá aqui na minha frente, não dá pra vocês verem, mas acho que é o que eu mais tenho. E assim, aqui nós teremos uma ficção histórica que se passa na Irlanda. Só que tem um porém. Vai ter viagem no tempo nesse livro. Sim, gente, viagem no tempo. E é feito de uma forma espetacular. Aqui, a nossa protagonista, a Anne, ela tem uma relação muito próxima do avô dela. E quando esse avô morre, isso acontece no primeiro capítulo, tá? Quando o avô morre, ele pede para que a Anne jogue as cinzas dele lá na Irlanda, que é onde ele viveu, tipo, onde ele cresceu, na verdade. E a Anne vai até lá, e quando ela está jogando as cinzas dele no rio, ela simplesmente volta para 1921, período em que a Irlanda estava em guerra para sua independência em relação ao Reino Unido, e o avô dela era uma criancinha. E ela é muito parecida com a mãe do avô dela, ou seja, bisavó dela. Gente, sério, vocês precisam ler esse livro. Se você gosta de ficção histórica
e nunca leu nada de viagem no tempo ou gosta desse elemento, vocês vão amar. E o final é espetacular, sério. Eu me peguei terminando o livro com um sorriso no rosto, sério. Incrível, incrível. E esse livro tá no Kindle Unlimited, tanto a edição em português como a edição em inglês. Se você quiser treinar o inglês, é bem tranquilinho de ler. Tanto que eu comecei lendo esse livro em inglês há muitos anos, aí fiquei com preguiça, abandonei, porque outra língua, né, demanda um pouco mais da nossa atenção. E recentemente peguei para ler e não sei porque eu não tinha pegado antes. Maravilhoso! O terceiro livro que eu vou indicar para vocês, como uma das minhas melhores leituras do ano, é Quo Vadis, do autor polonês Henryk Sienkiewicz. Não sei como se fala. Essa edição é uma edição antiguinha, que meu pai me deu, mas vocês acham esse livro hoje publicado pela editora Sétimo Selo, com essa capinha aqui que eu vou deixar. Isso aqui é uma ficção histórica cristã. Ele se passa no tempo do imperador Nero, o terrorista Nero, né? Que fez um massacre aí com os cristãos, né? Então, assim, eu gostei muito da leitura, gostei demais. Eu não dei 5 estrelas, mas eu dei 4 estrelas e meia. Aqui a gente vai acompanhar a conversão de um romano pagão ao cristianismo pelo fato dele ter se apaixonado por uma cristã. Mas não é ela que vai fazer a transformação nele, é realmente Deus, né? Realmente o Espírito Santo vai tocar no coração desse romano e vai mudar a vida dele. E aqui a gente vê o incêndio de Roma, vemos o pão e circo, né, de Nero, em que ele coloca cristãos para serem devorados por feras. E assim, o livro é dividido em 3 partes e a terceira parte é impossível parar de ler. Impossível. Recomendo demais. O quarto e último livro, antes da gente ir para a segunda pergunta, é Belgravia, do autor Julian Fellowes, criador de Downton Abbey. Eu não assisti, mas eu sei que tem muitos fãs aí dessa série. Esse é o livro favorito de uma amiga minha, ela leu 3, 4 vezes e me indicou. Na verdade, não só me indicou, como me deu esse exemplar. E assim, eu sabia que ia gostar do livro, né? É uma ficção histórica em que o começo se passa na época de Napoleão Bonaparte. E temos aqui tanto a presença das pessoas da aristocracia, como dos empregados. E assim, gente, é cada segredo, cada revelação, cada reviravolta que vai fazer com que você leia esse livro rapidinho. Infelizmente esse livro está esgotado. Intrínseca, por favor, vamos republicar esse livro. Mas é facinho de você achar esse livro usado, em bom estado, na Shopee, na Amazon de usados e na estante virtual. Recomendo. E assim, os 4 que eu falei aqui, na verdade, os 3 que eu falei aqui já tem resenha no meu Instagram de livros. Só não tem resenha ainda para O Que o Vento Sussurra, mas vai sair, tá? Vai sair, vocês podem conferir minha resenha lá, em que eu dou mais detalhes sobre a história e sobre as minhas impressões. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? A melhor continuação que eu li até agora foi o terceiro livro da série Os Naturais, que é o Tudo ou Nada. Gente, essa série é uma série de suspense jovem, da autora Jennifer Lynn Barnes, que é a mesma autora de Jogos de Herança, que a gente vai encontrar aqui. Jovens que têm habilidades, assim, naturais. Por isso que a série chama Os Naturais. Enfim, eles têm habilidades como, por exemplo, uma das meninas aqui, ela sabe identificar quando uma pessoa está mentindo ou não. Através de uma pequena frase, ela consegue identificar. A protagonista, ela consegue ler as pessoas muito bem. Não as emoções, porque quem lê as emoções é um outro menino, que é o Michael, mas ela e um outro menino, que é o Jim, eles conseguem fazer o perfil de cada pessoa, só de olhar para ela e observar um pouco como a pessoa se porta, eles conseguem traçar o perfil de cada pessoa. E eles são convocados, na verdade, para trabalhar junto com a FBI em casos arquivados, ou seja, casos que nunca tiveram solução e o criminoso pode estar à solta aí. É super fluido, super rapidinho de ler, capítulos curtíssimos e assim, recomendo muito. Cada livro finaliza o seu mistério, então assim, você vai ler o primeiro, vai ser revelado o primeiro mistério, o segundo também, o terceiro mais ou menos o final. Só que há um crime que percorre toda a série, que é o assassinato da mãe da protagonista, que é a Cassie.
que aconteceu? A mãe dela desapareceu em um camarim cheio de sangue e faz 5 anos isso, ela nunca foi encontrada, o corpo dela nunca foi encontrado. Então a gente vai ver um pouco desse mistério ao longo de toda a série. Espero que agora no 4º livro seja tudo revelado, porque eu estou muito ansiosa para descobrir o que aconteceu com essa mulher. Terceira pergunta: melhor leitura de livro lançamento deste ano. Gente, em janeiro, a editora Astral Cultural me mandou o livro das portas. Eu assisto muitas booktubers gringos, que amaram esse livro, né, em inglês The Book of Doors. Então eu já estava muito animada para ler. Quando eles anunciaram que ia lançar aqui, eu fiquei, gente do céu. Aí eles abriram um formulário, né, para seleção de alguns criadores de conteúdo, e eu fui selecionada e eles me mandaram o livro. E eu amei, gente, sério, esse livro é muito bom. É uma baixa fantasia, ou seja, se passa no nosso mundo, em que a protagonista, que curiosamente também se chama Cassie, igual a protagonista das séries naturais, ela vai ser presenteada com um livro bem esquisito, que é o Livro das Portas. Esse livro é capaz de abrir qualquer porta do mundo, Então, assim, ela já viajou para a Itália e ela ama aquele lugar. Aí ela mentaliza, assim, na cabeça dela, uma porta de um restaurante da Itália. Quando ela abre a porta da casa dela, onde ela está? Em Veneza. É isso, gente, é isso. O Livro das Portas pode abrir todas as portas do mundo. E é sensacional. Só que ela tá correndo perigo, porque imagina um livro desse. Quantas pessoas não devem estar atrás desse livro? E ela vai descobrir que tem uma biblioteca de livros desse tipo, não só de Livro das Portas, mas o livro da dor, o livro da alegria, enfim, vários. Só leiam, só leiam. Você vai ler isso aqui muito rápido e vai se surpreender, eu tenho certeza. E se você gosta de viagem no tempo, isso aqui também tem, viu? Isso aqui também tem e é maravilhoso. O livro mais aguardado do 2º semestre. Bom, eu tenho 2 aqui. Primeira resposta é a conclusão da duologia Se Pudesse Contar as Estrelas, da autora Becca Mackenzie. Esse aqui é uma ficção cristã de fantasia que se passa na Terra do Nunca. Terra do Nunca do Peter Pan, lembra? Mas aqui, a Terra do Nunca é daqueles que nunca nasceram. Sim, acho que você me entendeu, né? Enfim. Esse livro é muito maravilhoso, gente. Muito. Eu amei muito, muito, muito. Adorei a escrita da autora. Estou super ansiosa para ler a conclusão. E é o livro mais aguardado para mim do 2º semestre, junto com a continuação. Na verdade, não sei se é uma continuação, mas é do mesmo universo de O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Teve uma animação, né? Um curta-metragem que ganhou o Oscar aí de alguns anos atrás. E essa edição é belíssima, gente. Que linda, linda, linda. Muito lindo. E aí, em outubro desse ano, vai lançar O Menino, a Topeira, a Raposa, o Cavalo e a Tempestade. Então, estou ansiosíssima para ler. O livro que mais te decepcionou neste ano. Bom, gente, o livro que mais me decepcionou este ano nem tá aqui mais na estante, já passei para frente, que foi o Trilogia do Jon Fosse, autor norueguês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2023. Isso. Assim, eu tinha ouvido na Audible, no aplicativo de audiobooks da Amazon, o livro Brancura dele, bem curtinho, e eu gostei muito desse livro. Só que eu não sei se a escrita dele já era assim, o narrador que fez um suspense e deixou muito legal, mas quando eu fui pegar a trilogia, gente, a escrita dele infelizmente não funcionou comigo, porque é uma escrita sem pontuação. Não tem pontuação, não tem marca de diálogo, são 3 histórias, né? Por isso se chama trilogia, mas realmente não funcionou comigo, mais especificamente pela escrita do que pelas histórias em si. O livro que mais te surpreendeu este ano? Bom, coloquei 2 aqui. 2 livros que nós lemos no meu clube de leitura. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem ir no meu Insta, no Destaques Clube do Livro 2025. Lá tem todas as informações, se quiserem entrar. Bom, o primeiro foi Liturgia do Ordinário, que nós lemos em janeiro. Começamos o ano aprendendo como podemos ter prazer em nossa rotina. Como nossa rotina, mesmo em casa, importa para Deus, para aquele que nos criou, né? Então, gostei muito, muito, muito. Aqui ela vai falar sobre
coisas da rotina que parecem que a gente faz tudo no automático, como lavar a louça, escovar o dente, mas tudo isso tem seu valor para aquele que nos criou. E o segundo é o que a gente leu em março, Esther na Casa da Pérsia, do autor Emílio Garófalo. Gente, esse livro eu amei muito, amei demais. Se você acha que conhece a história de Esther da Bíblia, você não conhece se você não leu esse livro. Na verdade, você até conhece, mas você não conhece com profundidade. Esse livro vai nos contar a história de Esther nos detalhes e com uma interpretação inesquecível. Você nunca vai esquecer e nunca mais vai lembrar do livro de Esther da mesma forma. Eu recomendo muito. A escrita do autor é super fluida, super simples de entender e maravilhoso. Nova obsessão literária. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Bom, eu vou colocar aqui um autor que eu conheci recentemente, uma autora, na verdade. Não virou uma obsessão, mas eu gostei tanto desse livro que agora eu quero ler todos os livros da autora. Estou falando da autora francesa Virginie Grimaldi. Gente, esse livro aqui se chama Uma Vida Bela e vai contar a história de duas irmãs. Para quem tem irmã, como eu, no caso eu sou irmã mais velha, vai se identificar demais com essas irmãs e vai amar muito esse livro. Cada capítulo é do ponto de vista de uma irmã, então nós temos o ponto de vista da Emma e da Agathe, e mexeu muito comigo esse livro. Acho que não só por eu ser irmã, mas por eu ser mulher e por eu ser humana, né? Nós temos sentimentos que só nós conseguimos entender e às vezes nós nem entendemos nossos próprios sentimentos. E aqui vai ser escrito essa história de uma forma linda, linda, linda. Gostei demais da escrita da autora e agora eu quero ler todos os livros dela. Livro mais diferente que leu até agora. Gente, o livro mais diferente que eu li até agora foi o pior livro que eu li até agora, que foi O Perfume, do autor Patrick Suskind. Eu sei que tem muita gente que ama esse livro. Inclusive, a escrita dele é maravilhosa. O ritmo dele é muito bom. Tanto que eu li a primeira metade do livro em um dia. Um dia eu li 50% desse livro. Só que, gente, ele é muito esquisito, muito esquisito. Conta a história de um cara que ele nasceu sem cheiro. Ele não exala nenhum cheiro. Só que o olfato dele é muito apurado. Então, uma pessoa que está a 5 km de distância, ele consegue sentir o cheiro. Se ele sentir o cheiro de uma comida, por exemplo, de um perfume, ele sabe exatamente os ingredientes, os temperos que foram feitos para a comida ou os componentes químicos daquele perfume. Ele sabe exatamente, sério, ele sabe identificar tudo. E a podridão da França no começo do livro é descrita de uma forma tão real, mas tão real, o que indica que o autor é muito bom, tá? Não tô falando que o autor é ruim. Inclusive, eu amo um outro livro dele, que é a História do Sr. Sommer. Eu amo aquele livro, mas o perfume não funcionou comigo pela nojeira que me deu. Ai, gente, fiquei com o estômago embrulhado, principalmente no final. O final descreve umas coisas tão... que foi, assim, diferente de tudo que eu já li e não gostei daquele final. Eu fiquei imaginando as cenas na minha cabeça e imagino quem assistiu o filme, porque tem filme, né? Inclusive com o nosso querido Snape, Severus Snape, de Harry Potter. Mas não deu pra mim. Seu personagem favorito mais recente? Oh, gente, meu personagem favorito mais recente foi o Tisto, de O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde foi indicação da Juliana Garrido, aqui do YouTube. É um clássico infanto-juvenil francês, muitas vezes comparado ao Pequeno Príncipe, mas por mais que tenha algumas semelhanças, eu acho que tem muitas diferenças. Aqui temos um personagem encantador, compassivo, empático, que descobre uma magia no corpo dele, no polegar. Onde ele toca, vai florescer. E eu não vou contar mais a história, porque o legal mesmo é você descobrir junto com ele o que ele pode fazer com esse dom, vamos dizer assim. O livro é curtinho, dá pra você ler em um dia, e assim, totalmente encantador, maravilhoso. Eu gostei muito. Eu só não dei 5 estrelas porque no final faz uma revelação aí sobre o personagem principal. E eu achei que não precisaria dessa revelação. Ele é um personagem bom por natureza, sabe? Enfim,
amei e recomendo muito. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Então, vocês vão me conhecer que eu não choro com livros, né? Eu só chorei com 2 livros na minha vida, mas eu fiquei muito emocionada com o último capítulo da devocional Acolhida. Eu estava lendo essa devocional no ano passado e terminei no começo desse ano. E o último capítulo, ela coloca vários versículos, é da autora Lisa TerKeurst. Coloca vários versículos da Bíblia com espaço para você inserir seu nome. Então, versículos em que super cabe que você coloque seu nome, ela coloca aqui e é a coisa mais linda. Eu vou colocar o meu Mariana para vocês terem uma noção. Você pode confiar em mim, Mariana, pois jamais abandonarei os que me buscam. Salmos 9:10. Já que você ressuscitou com Cristo, Mariana, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à minha direita. Dei a vida com Cristo para você, porque a amo, Mariana. Efésios 2:4-5. Então, assim, eu achei isso a coisa mais linda. Fiquei bem emocionada. Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Sem dúvidas, A Extraordinária Jornada de Edward Tulane, da autora Kate de Camilo. Essa autora aqui, ela é muito indicada pela Carolyn, do canal Carolyn Marie Reads. E ela sempre falou dessa autora, eu amo os vídeos dela, sempre assisto. E eu nunca tinha dado uma chance. Até que eu comprei esse livrinho aqui na feira da Unesp e, gente, que maravilhoso. O livro é lindo por dentro também, tem umas imagens bem bonitas, né? Umas ilustrações, ó. Ixi. Focando. Muito bonito. E apesar de ter algumas partes bem tristes, bem emocionantes nesse livro, que apertam o coração, o final me deixou tão feliz, porque eu fiquei assim... Gente, só um leitor, sabe, quer chegar no final do livro e ter uma grande surpresa, sério. Ai, olha as fotinhas aqui, que lindas. Enfim, eu amei. É um livro infantil, né, mas que vale para todas as idades, com toda certeza. Às vezes a gente só precisa ler de uma coisa leve, ou de um livro assim facinho, para alternar com leituras mais desafiadoras. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Na verdade, não foi a adaptação de um livro, mas a adaptação de um quadrinho, que foi Pássaro Branco, da R.J. Palacio, que é a autora de Extraordinário. Gente, eu li esse quadrinho no ano que ele lançou, não sei se 2021 ou 2022. É uma ficção histórica que se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial e vai contar a história de uma menina e um menino. É muito triste? É, mas também é, maravilhoso. E a adaptação eu achei perfeita. Super fiel à obra original. Super fiel. A fotografia tá linda. Ai, gente, eu amei. Emocionante demais. Leiam e assistam ao filme. Acho que tá no Amazon Prime. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Bom, vou colocar 2 resenhas aqui que eu escrevi no meu Insta de livros, que foi a da Geração Ansiosa e o Ruga. Geração Ansiosa ficou bem famoso aí, né? Fala sobre a minha geração, ou seja, nascidos depois de 1995. Assim, nós crescemos e a tecnologia cresceu junto com a gente e agora está mais desenvolvida ainda, né? Então eu falo os perigos da tecnologia, os perigos da exposição à tela. Eu acho um livro importante demais para quem quer ter filhos e para quem já tem filhos, né, que usam o celular ou estão prestes a usar. E o Ruga é um livro dinamarquês que conta alguns motivos do porquê o povo dinamarquês é o povo mais feliz do mundo. Por que a Dinamarca lidera o ranking aí de país mais feliz? O ranking dos países mais felizes do mundo sempre é liderado por países nórdicos, principalmente a Dinamarca, que já ganhou várias vezes. Então esse livro mostra o que eles fazem diferente de nós, brasileiros, por exemplo, para que sejam ranqueados como o país mais feliz do mundo. É gostosíssimo de ler, indico demais. Eu amei. O livro mais bonito que você leu, comprou ou ganhou esse ano? Foi um que eu já falei aqui, que é o Se Pudesse Contar as Estrelas, da Becca Mackenzie. Gente, que livro mais lindo!
lindo demais. Aqui é um corte do livro, ó. É um corte. Tem um mapa aqui muito legal também. E a primeira página de cada capítulo é preta com letras brancas. Enfim, muito lindo, muito lindo. E eu não sei se eu falei o nome do segundo livro, mas é Se Pudesse Ver as Estrelas, que eu tô muito ansiosa, né, pra ler nesse segundo semestre. A última pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, um livro que eu preciso ler até o final do ano é um que tá no meu clube, né, que é o Gilead, da autora Marilynne Robinson. Esse livro estava na lista do ano passado, acho que foi ano passado, né? Dos 100 melhores livros do século XXI pelo New York Times. Esse livro estava lá e eu tinha, né? Na verdade, meu pai tinha e me deu, ou me emprestou, não sei, preciso conferir com ele. E eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Tô com expectativas, assim, muito, muito altas. E eu espero que eu goste e que as minhas do clube gostem também. Vai ser a minha primeira vez lendo esse livro e eu, assim, tô super empolgada e eu acho que vai ser um livro que causa muita emoção, muita emoção. Eu acho que eu vou ficar emocionada. E se eu chorar? Será que eu vou chorar? Será que vai ser o terceiro livro que eu vou chorar na minha vida? Não sei, mas tô muito ansiosa. Outro que eu quero muito ler até o fim do ano é Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, autora de Jogos Vorazes. Eu acho que eu vou amar esse livro, porque diferentemente de muitas pessoas, eu gostei muito do A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu gostei demais daquele livro que mostra o desenvolvimento do personagem Snow antes dele se tornar presidente, né? Como a gente vê na trilogia original de Jogos Vorazes. Aqui a gente vai acompanhar os Jogos Vorazes do Haymitch, que era o mentor da Katniss e do Peeta, né? Então, assim, tô muito empolgada. Lançou em março, né, desse ano, ainda não li, mas tô super ansiosa e eu acho que eu vou gostar muito. Se você já leu, me conta aqui. E por último, o livro que eu tô muito ansiosa para ler também e preciso ler até o fim do ano é esse tijolo aqui, de 1.500 páginas, que é o Sacramentadora, do Brandon Sanderson. Esse é o terceiro livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades. O primeiro e o segundo eu li com a minha amiga Raquel. E assim, maravilhoso. Os dois últimos foram 5 estrelas e eu espero que esse seja também. Assim, vale muito a pena essa série do Brandon Sanderson. Ele é o autor mais renomado agora de fantasia da atualidade. E eu já li outros livros dele também, mas nada se compara a essa série. Gente, o que ele criou aqui é super criativo, sensacional. Eu, assim, amo, amo. E amo esses personagens. Kaladin, Shallan, ai, amo, amo, amo. Então, assim, eu espero que eu consiga ler até o fim do ano, porque no fim do ano temos para lançar o quarto livro dessa série. E é óbvio que eu vou ler, né? Porque são 5, o primeiro arco, e o segundo arco será escrito só depois de 2030, alguma coisa assim. E é isso, gente. Essas foram as minhas respostas da tag dos 50%, e vocês vão encontrar o link para todos os livros que eu citei aqui na caixa de descrição. Se puderem comprar com o meu link, vocês me ajudam muito, e eu agradeço muito também. E se inscreve no canal, curte o vídeo e hypa o vídeo se puder. Um beijo!